Bom, Sra. Deputada e Srs. Deputados, nós estamos em condições, penso eu, de iniciarmos a última audição desta manhã, que é a audição do Sr. Major-General Luís Augusto Sequeira, na qualidade, obviamente, de ex-secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional, e eu queria, obviamente, agradecer ao Sr. General a sua presença e ao facto de estar connosco hoje e, particularmente, sabendo eu das pessoas ligadas à defesa e às Forças Armadas, o grau normalmente de disciplina e de pontualidade que têm, pedir particularmente desculpa a si, mas às vezes estes trabalhos são como são, prolongam-se um pouco, não temos sempre o controle do tempo que demoram e por isso esta audição começa um pouco depois do previsto. Dizer-lhe também que, como em todos os casos nesta Comissão, é seu direito, se quiser ter uma intervenção inicial, de o fazer, pedindo-lhe que não excedesse 10 minutos nessa intervenção inicial. Se não o quiser fazer, passaremos às outras perguntas que quer fazer e, portanto, dou-lhe a palavra, então, para uma intervenção inicial, dispõe de 10 minutos, Sr. General. Só cada vez que falar e desligar quando terminar. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, mais uma vez, gostaria de cumprimentar as senhoras e senhores deputados. É com gosto que aqui estou, independentemente da época, foi agora no verão, foi necessário interromper férias, mas nem que fosse no dia de Natal, cá estaria, porque é um dever de todos nós, cidadãos, prestar contas aqui à Assembleia da República. Muito lhe agradeço e agradecemos por isso também. Muito obrigado. Na minha intervenção inicial, e vou tentar ser sintético, e para isso escrevi um pequeno texto dirigido ao Sr. Presidente e que passo a ler. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito aos Programas relativos à aquisição de equipamentos militares, durante 48 anos tive o privilégio de servir o meu país em funções públicas, cabendo-me, no período de 14 de outubro de 2005 a 13 de outubro de 2008, a missão de, como Secretário-Geral, administrar os recursos da responsabilidade do Ministério da Defesa Nacional. Eu depois, se me permitir, deixarei essa carta e deixarei os anexos que vou referir, que, se o Sr. Presidente achar bem, estarão à disposição. Sr. General, toda a informação que nos possa trazer e toda a documentação que nos queira deixar, obviamente a Comissão só tem que agradecer, porque esse é o nosso objetivo, é recolher o máximo de informação possível. E, aliás, sendo informação escrita, como dizia o Damião de Góis, é o que melhor traduz o pensamento de cada um de nós. E, portanto, essa responsabilidade cifrava-se num orçamento anual superior a 2 milhões de euros. 6 anos decorridos, sob o termo dessas funções, a Comissão a que Vossa Excelência preside requereu por unanimidade a minha presença na Assembleia da República, para depor sobre factos relevantes de que eventualmente tenha conhecimento e se insiram no seu objeto. Tendo por base a experiência e o conhecimento resultante das funções que exerci, tentarei corresponder a esta solicitação. Tanto mais que, ao ler o objeto definido na resolução da Assembleia da República, revejo um conjunto de preocupações vividas à época para introduzir as desejadas boas práticas de gestão que, de forma paradigmática, se podem resumir em regras claras, procedimentos simples e contas certas. Em democracia, tem especial relevância o conceito de serviço público, devendo cada dirigente colocar, acima do interesse próprio, a obrigação de respeitar a Constituição da República, cumprir e fazer cumprir as leis e ter uma conduta regida pelos princípios éticos e morais inerentes ao seu cargo. Por isso, sempre considerei que pessoa alguma está acima da lei e que o elemento essencial ao exercício democrático é a prestação de contas. Obrigação que, para além de ser estatutária, é absolutamente necessária à transparência, à avaliação de resultados e à identificação de responsabilidades. Independentemente dos esclarecimentos pretendidos e para os quais estarei sempre disponível, gostaria de adiantar alguns factos que considero relevantes e dizem respeito, no período em que exerci funções,
às três vertentes em questão: a vertente operacional, a jurídica e a financeira, sabendo eu que me cabe essencialmente a jurídica e a financeira. Mas, relativamente à vertente operacional, ou seja, à escolha e à aquisição dos equipamentos militares, gostava de referir o seguinte. Em abril de 2003, num texto meu publicado na Revista Militar sobre questões da defesa nacional, decisões necessárias, e que junto também em anexo, referia que, ao contrário do que se tem verificado, deve ser ultrapassada a forma como são tratadas as verbas inscritas nos programas das leis de programação militar, tanto no que se refere aos objetivos, como relativamente às taxas de realização. Mais uma vez, é necessário reavaliar todo o processo de modernização, condicionando os investimentos aos meios necessários e estes às missões, e, diante das missões estabelecidas, privilegiar as prioritárias. Estava longe de imaginar que 3 anos decorridos iria eu participar na revisão da LPM, que daria lugar à Lei 4/2006, de 29 de agosto. Aliás, quero fazer um parênteses dizendo que foi precisamente por esse artigo meu publicado na Revista Militar que me foi formulado um convite, na altura pelo Ministro Luís Amado, dizendo: escreveu isto, desafio a vir cá pôr em prática aquilo que escreveu. Não podia recusar, obviamente. E, por força da carta de missão assinada pelo Ministério da Defesa e por mim, que fica também em anexo, aliás, assinada pelo Ministro da Defesa e por mim, deveria assegurar as componentes jurídica e financeira. Portanto, isto é claro. Caberia ao Secretário-Geral assegurar as funções jurídica e financeira em todos os processos da defesa nacional. Isto está escrito. A propósito, devo ainda referir, na questão da aquisição dos equipamentos, que esta revisão da LPM teve a participação do ENFA, dos 3 ramos das Forças Armadas e da Direção-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa, que era assim que se chamava à altura, sendo discutida ao pormenor para cada programa, subprograma e projeto, e tendo a proposta final recolhido a aprovação unânime do CENFA, do SEMA, do SEM e do chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Portanto, dos 4 chefes militares. Não era a minha área, assim foi decidido, e quando entro no Ministério, recebo a herança que vinha de trás, que eram os compromissos assumidos. Passando à vertente jurídica, que eu identifico como conformidade legal. No âmbito das aquisições e respectivos programas, uma das primeiras medidas foi a atribuição ao Departamento Jurídico do Ministério da Defesa das competências e meios necessários ao controle interno e autónomo dos processos. E sublinho, autónomo dos processos. Tanto na vertente jurídica como na vertente financeira. Com especial relevância para o cumprimento das formalidades legais, que era simples. Era seguir o que estava nos decretos-lei, na altura 155/92, de 28 de julho, e 197/99, de 8 de junho. Também, desde logo, foi solicitado o acesso aos dossiês originais da LPM, com prioridade para aqueles que implicavam maior financiamento. Também tenho um exemplo em anexo. Aliás, esse pedido, uma cópia desse pedido e a resposta dada. Não foi possível obter a documentação relativa aos contratos e apenas foram facultados alguns cronogramas financeiros, como se o Secretário-Geral fosse uma pagadoria. Por 2 vezes, a Procuradoria da República, na altura acho que se chamava TSIAP, um departamento, solicitou a documentação relativa aos contratos dos submarinos e apenas foi possível fornecer os elementos então disponíveis na Secretaria-Geral, que, como referi, não evidenciavam a necessária garantia para os respectivos pagamentos. Opinião, aliás, reiterada, mais que uma vez, pelos auditores do Tribunal de Contas, que tive também essa sorte de ter tido uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas e as recomendações do Tribunal de Contas, que para mim, não sei se interpreto mal, uma recomendação do Tribunal de Contas ainda vale mais que uma lei, ou com um decreto-lei, digamos assim. Segui sempre essas recomendações.
Passando à vertente financeira, que também dizia respeito ao Secretário-Geral e que tem a ver com a regularidade financeira. Perante a responsabilidade institucional de honrar os compromissos anteriormente assumidos em nome do Estado português, o principal problema era encontrar uma solução para o financiamento das aquisições efetuadas. Evidentemente que esta solução teria de respeitar o princípio da regularidade financeira da despesa, o que obrigava à existência do correspondente cabimento orçamental, a adequada classificação económica e funcional e ainda a indispensável certificação da recepção em bom estado dos bens ou serviços na fase de liquidação da despesa e previamente ao seu pagamento. Também junto em anexo um exemplo elucidativo. Por isso, rapidamente a questão ultrapassou o próprio Ministério da Defesa Nacional e transitou para o Ministério das Finanças, com as consequências que todos conhecem e que já não tive oportunidade de acompanhar nas funções de Secretário-Geral, por ter terminado a minha comissão de serviço em outubro de 2008, de que fiz os respectivos relatórios e tive, enfim, o privilégio de fazer um relatório e contas, como se faz em qualquer empresa e em qualquer organização, no Ministério. Não sei se os senhores deputados, senhoras e senhores deputados estão habituados a ver relatórios de gestão e contas de ministérios, mas eu, por acaso, não tive a sorte de ver outro. Para terminar, devo referir, considero como causa principal destes problemas que agora penso que são objeto da Comissão de Inquérito, e considero, numa opinião pessoal, a existência de um crónico déficit da gestão. Já o referi em 2010 na Faculdade de Direito e continuo a considerar que é o maior déficit do país, é o déficit da gestão. Pois é frequente assistir a decisões sobre aquisições ou outras despesas, esquecendo sempre duas perguntas essenciais. Quanto custa e quem paga? Era a minha área, a minha origem é da administração e, como tal, permitam-me recorrer aos postos militares, desde Alfés, comecei a perceber a diferença entre o débito e o crédito. Ou melhor, a diferença entre um custo, uma despesa e um pagamento. Sr. Presidente, penso que cumpri o tempo que me atribuiu e estarei agora, obviamente, à disposição de todas as perguntas que os senhores deputados queiram apresentar. Muito obrigado, Sr. General. Eu não comecei a contar o tempo logo no início, mas se virmos que temos ali perto de 9 minutos e eu demorei algum tempo a contar, terá cumprido escrupulosamente o tempo que estava destinado. Nós temos um sistema rotativo e compete nesta audição ao Partido Comunista Português iniciar o conjunto de perguntas. Não sei, é o Sr. Deputado António Filipe, não, o Sr. Deputado Jorge Machado. Faz favor, Sr. Deputado, então dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar, Srs. Deputados, queria começar por agradecer o depoimento do Sr. General na qualidade de ex-secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional e agradecer o seu depoimento e os documentos que nos faculta à Comissão, serão com certeza muito úteis ao nosso trabalho e da sua intervenção inicial suscitam-nos um conjunto de preocupações que queríamos abordar e que temos colocado a todos os secretários-gerais que no passado desempenharam as funções, que têm a ver com o acesso aos contratos e quem é que tinha acesso e a sua disponibilização. Ora bem, nós sabemos que, daquilo que, de acordo com o que nos transmitiu, fez questão, e até decorre de competências do secretário-geral, as competências jurídico-financeiras na execução da lei de programação militar. Disse que atribuiu ao Gabinete Jurídico do Ministério da Defesa meios e competências com autonomia e fez aqui um sublinhado com autonomia e, portanto, a primeira pergunta era perceber porque é que fez esse sublinhado com autonomia e, nomeadamente, as assessorias jurídicas externas que existiam, existem e existiam, e aquilo que é a documentação que está aqui a ser analisada também nesta comissão demonstra uma existência quase que em monopólio
de um gabinete jurídico relativamente ao acompanhamento da execução e acompanhamento e elaboração dos contratos de aquisição por parte de um gabinete de advogados, nomeadamente Sérvulo Correia e Associados, e queria que a minha primeira pergunta era precisamente que abordasse essa mesma questão, que nos pudesse explanar sobre essa mesma matéria. Com todo o gosto. Obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa. Não, por amor de Deus. Com todo o gosto o faço e sublinhei controle interno e controle autónomo, ou seja, autónomo de todas as assessorias que, entretanto, proliferavam no Ministério da Defesa. Significa isso que, tendo eu, como Secretário-Geral, um departamento jurídico com gente muito qualificada, aproveitei as pessoas qualificadas e a orientação que dei é que só em caso em que não tivéssemos competências para áreas específicas é que recorreríamos ao exterior. Se os senhores deputados tiverem acesso às contas, e terão com certeza... Exato. Estava eu a dizer que autónomo em relação a todas as assessorias externas. Ou seja, um departamento jurídico ao serviço do Ministério da Defesa Nacional é para dar a garantia suficiente de independência na análise de todos os processos. Não só independência, mas competência. Porque, de facto, tive a oportunidade de me privar com juristas muito competentes. E, portanto, se depois reparar na carta de demissão que foi assinada pelo Ministro e por mim, é bem claro que estão essas responsabilidades atribuídas. E, sendo assim, se temos um departamento jurídico qualificado, por que razão era necessário recorrer às entidades externas? Isso reflete-se numa queda vertical dos custos das assessorias. Por isso é que eu falo recorrentemente nos relatórios e contas. Convém ver em cada grupo de despesas, e isso faz-se de forma simples, como sabe, Sr. Deputado, é por fazer a hierarquia da despesa e tentar economizar, porque isso é a responsabilidade de quem tem a sua tutela à gestão, reduzir os custos. E a partir daí houve de facto uma economia significativa, da ordem de milhões de euros, em relação às assessorias externas. Está nos relatórios e contas. E, portanto, quando sublinhei autónomo, é autónomo de influências externas. As contratações feitas no meu exercício diziam respeito a áreas de especialidade que nós não tínhamos no Ministério. Mas foram raras, que me recordo, muito raras. E sem expressão financeira, como estavam habituados do antecedente a fazer. Não sei se respondi, Sr. Deputado, à sua questão. Obrigado, General. Sr. Deputado. Respondeu, Sr. General, e agradeço a resposta, e valorizamos bastante essa componente da autonomia e a capacidade dos serviços e dos ministérios terem capacidade própria para responderem, para, com independência, terem informação jurídica adequada. Uma outra componente tem a ver com as questões, a componente financeira. E também aqui, Sr. Major, nos diferentes programas militares, e pedia-lhe que nos desse alguma informação, conseguisse transmitir porque é que assim é. Em quase todos os contratos de aquisição de equipamentos militares há um denominador comum na assessoria financeira ou no grupo financeiro que trata destas matérias. E aí aparece, com forma recorrente, a ESCOM e o Universo Espírito Santo. Pode-nos dar alguma informação de porque esta quase omnipresença do Grupo Espírito Santo nos seus diferentes componentes financeira, assessoria jurídica, assessoria técnica e assessoria financeira, por assim dizer, na aquisição deste conjunto de programas? Era a pergunta que lhe queria deixar. Sim, senhor, Sr. Deputado. Curiosamente, a entidade ESCOM, só recentemente é que ouvi falar dela. Portanto, e pelos jornais. Quanto à intervenção da banca nos leasings, também há documentação escrita, há documentação minha para o Ministério das Finanças, classificada de confidencial, mas que os senhores deputados poderão ter acesso, o requerente, em que digo precisamente isso.
é que não tem sentido recorrer-se ao leasing externo quando, na altura, e tive essa conversa ao mais alto nível no Ministério das Finanças, quando, na altura, as obrigações de Tesouro, os juros estavam cerca de 3%. Portanto, era muito mais simples. Apesar de me terem dito, do Ministério das Finanças, que havia disponibilidade para fazer o pagamento, estamos a falar dos submarinos, sem ter necessidade das obrigações de Tesouro. E eu, em relação a tudo isso, como me habituei desde muito novo a fazer contas, verifiquei o seguinte, só para dar um número de grandeza: para cada 7 euros de equipamento adquirido, 1 euro era para a banca. Portanto, vejam na dimensão das aquisições o que é que isso significava. E exatamente na altura, isso tive conhecimento, os leasings estavam entregues, penso que ao Banco Espírito Santo. Portanto, não sei se fui claro em relação a essa questão. Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado, por favor. Cristalino, Sr. Major. Sr. General, nós entendemos que efetivamente essa é uma opção muito errada. A questão do leasing e estes custos, como disse, em cada 7 euros, 1 euro era para a banca, faz aumentar de uma forma exponencial os custos com a aquisição dos equipamentos militares. O Sr. General, enquanto Secretário-Geral e no desempenho das suas funções, apresentou ao Governo português uma alternativa que era a obrigação de tesouro. Essa alternativa não... Certo. Por escrito, muito bem. Portanto, essa alternativa não, que era substancialmente... Não se importasse... Sr. Deputado, já terminou a pergunta? Não. Eu concluo rapidamente para dizer, não se esqueça do que vai dizer, que agradeço desde já, mas também perguntar-lhe porquê que essa alternativa não foi considerada, tendo em conta que seria economicamente mais viável esta segunda hipótese que coloca das obrigações de tesouro. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. General. Muito obrigado. Portanto, essa alternativa foi apresentada por escrito ao Ministério das Finanças, foi dirigida na altura ao Diretor-Geral do Tesouro. Eu tenho, de facto, essa informação escrita e presente, e houve reuniões no Ministério das Finanças nesse sentido. Foi apresentada já em 2008, julho de 2008, e eu não tive qualquer resposta, o programa transitou para o Ministério das Finanças e, entretanto, eu saí em outubro de 2008, no fim da minha comissão de serviço. Mas está escrita e os senhores deputados terão com certeza acesso a essa informação, que foi classificada de confidencial na altura, mas que penso que, quer dizer, não é difícil terem essa informação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Podemos então presumir que se trata de uma opção política. Cá estaremos para questionar quem de direito sobre essa opção, tendo em conta que há aqui duas alternativas. Uma, optar por um leasing ruinoso para os interesses nacionais, com estes encargos brutais que representam custos para o erário público, e uma alternativa que não teria esses mesmos encargos. Cá estaremos para questionar quem de direito porquê esta opção de financiar a banca. Porque na prática trata-se de financiar de uma forma escandalosa a banca, entregar lucro fácil, na medida em que o Estado tem outros instrumentos, nomeadamente, como referiu, e bem, as obrigações de tesouro para contrair os montantes necessários para a aquisição de equipamento. Sendo que estes equipamentos já eram por natureza caros, estes custos naturalmente tornam os equipamentos muito mais caros para o nosso país. Uma outra categoria de perguntas que queria lhe deixar tem a ver com os contratos, e o Sr. General refere que solicitou os dossiês, que os mesmos dossiês tinham sido solicitados pela Procuradoria-Geral da República e não obteve cópia dos contratos, nomeadamente dos submarinos. Eu pergunto-lhe se acha que isto é normal, um secretário-geral que tenha competência para a obrigação, competência para a execução jurídica ou financeira da Lei de Programação Militar, não ter acesso àquilo que são os contratos. E se isto se verificou
relativamente apenas aos submarinos, ou se relativamente foram também relativos a outros equipamentos militares, e onde estavam, no fundo, os contratos e quem que lhe negou o acesso. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. General. Sr. Deputado, antes de responder a esta segunda pergunta, queria também referir aquele comentário que fez em relação à decisão política. Eu desde sempre, e daí ter referido, e está em anexo, a designada carta de missão, gostei de regras claras, saber quem faz o quê. E ficou claro, entre o Sr. Ministro que me convidou e eu como Secretário-Geral, que os ministros definem os objetivos. Portanto, são decisões políticas. Mas a estratégia é a gestão dos meios. E a gestão dos meios competia-me a mim, está escrito. E, portanto, nas questões jurídicas e financeiras, não é uma opção política. É uma opção de cumprir a lei e fazê-la cumprir. Aliás, metodologia que sempre tive, foi das maiores dificuldades que tive na minha carreira, foi essa, cumprir a lei e fazê-la cumprir. Não é fácil. Portanto, não era um objetivo político. Era um objetivo estratégico, era gerir ao melhor preço. E, portanto, em relação mesmo à banca, escolher as soluções mais económicas. Sobre a segunda questão dos dossiês, toda a documentação que tentei recolher foi arquivada no Ministério da Defesa e, como também penso que é um hábito saudável, arquivada no Departamento Jurídico e no Departamento Financeiro. Porque, desde o compromisso que está materializado no contrato, até ao pagamento que é feito na parte final, são várias entidades que são transversais a esse processo. Portanto, primeiro, temos de ver se há respeito pelas formalidades legais e o Departamento Jurídico trata disso. Segundo, se a parte financeira, também que tem preceitos a cumprir, tem esses elementos. E daí, embora tenha gasto talvez alguns euros em fotocópias, existia sempre, para todos os processos, uma cópia no Departamento Jurídico e uma cópia no Departamento Financeiro. Portanto, uma segregação de funções que é sempre muito saudável. E o que havia foi enviado, e eu disse há pouco, não era mais que alguns cronogramas financeiros, o que fez com que, na altura, a diretora do DCIAP, 2 anos depois, voltasse a pedir a documentação, que em 2 anos não foi possível recolher. Porque era referido que a documentação não estava no Ministério, estava fora, em gabinetes exteriores. Portanto, foi um dos objetivos que eu não cumpri, apesar de ter organizado os arquivos da Defesa Nacional, não só os históricos, como depois os próprios arquivos da Secretaria-Geral, mas não consegui que fossem entregues esses contratos. Portanto, nunca os vi. Nunca os vi. E, como sabem, pagar sem ver a conformidade legal, eu nunca fiz, nem faço. E, portanto, eu referi que até 2008 não foi possível ter esses contratos, pelo menos eu não os vi. Não sei se respondi, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado. 2 questões para terminar. Quando eu digo que é a opção política, o que estava aqui a dizer é que o senhor General, enquanto Secretário-Geral, deparou-se com um problema que era o pagamento e a forma de pagamento, e havia 2 caminhos em cima da mesa: um, recorrer ao leasing, e um outro, recorrer às obrigações de tesouro. E o senhor General fez, e bem, o envio da informação e de uma alternativa relativamente ao caminho que estava seguido, que era um leasing em que, como disse, em cada 7 euros, 1 euro ia para a banca, neste caso o Grupo Espírito Santo, e a alternativa a este caminho era as obrigações de tesouro, que não foi adotado. E o não seguir esta alternativa é que é uma opção política. Não é? Naturalmente que o Sr. Major o Sr. General apresentou aquilo que é uma outra alternativa para que o Estado saísse o menos prejudicado possível. Depois não foi concretizada. E essa não concretização é que é uma opção política.
Fica registado porque é efetivamente grave, na nossa opinião, porque lesa o interesse nacional. Segundo, a questão do... Se eu bem percebi, a informação que lhe foi dada era que os dossiês dos contratos estavam fora do Ministério da Defesa em gabinetes externos. Nós consideramos isso particularmente grave. Queríamos apenas que especificasse sobre esta matéria. Estamos a falar de que dossiês? Apenas dos submarinos ou de outros equipamentos militares que estavam fora do âmbito de acesso ao Secretário-Geral, o que nós também não compreendemos, e que foi-lhe dito que estavam fora daquilo que era o Ministério da Defesa. Uma solicitação era que aquela informação que enviou por escrito ao respectivo Secretário de Estado do Tesouro, salvo erro, relativamente ao leasing e às alternativas da obrigação do Tesouro, que fosse facultado esse documento escrito que julgo que tem na sua posse, ou pelo menos fez referência que tinha na sua posse, que fosse entregue aqui na Comissão para que pudesse ser distribuído por todos os grupos parlamentares. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. General, para responder. Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Portanto, essa minha carta a solicitar a informação e os contratos dizia respeito à aquisição de submarinos, à aquisição de torpedos, à aquisição das capacidades de busca e salvamento, portanto, marinha, à capacidade de transporte tático, vigilância fotográfica, fotografia aérea e geográfica, às VBRs da Marinha, aos P3 Orion, aos Hélios de Cheiros, NPOs mais NPC mais contratos quadro e às VBR MG S33. Ou seja, grande parte daquilo que é hoje preocupação desta Comissão. E como eu referi também há pouco, comecei por os valores mais elevados e, sobretudo, tentando antecipar o que iria ocorrer a partir de 2009, 2010, que eram pagamentos que se iriam apresentar. E, portanto, nós temos de prever depois como é que íamos conseguir esse financiamento. Portanto, estamos na fase de conseguir o financiamento. Ou seja, a contradição é que estavam os compromissos assumidos, estavam as adjudicações feitas, mas não havia uma solução sobre como é que se ia ser pago, que também é contraditório em relação à própria prática de gestão. E, portanto, em relação a estes pedidos, e que faz parte do anexo C que eu referi há pouco e que fica aqui, a resposta que veio era insuficiente, porque vieram apenas alguns dados sobre um conjunto de contratos gerais e, relativamente a cópias, apenas vieram as contrapartidas dos torpedos, a garantia do cumprimento das obrigações correntes dos contratos de fornecimento, do contrato de fornecimento das peças subsalentes e do contrato de contrapartidas, e pouco mais em relação aos outros elementos. Portanto, continuei a ter apenas cronogramas financeiros para quando, em 2009, 10, 11 e por aí fora, fosse necessário fazer os pagamentos, tinha de se decidir como é que ia ser pago, como te referi também no texto escrito que falei há pouco, para honrar compromissos do Estado português, que é um dever institucional de quem assume funções desta responsabilidade. Não sei se foi claro também. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda dispõe de alguns segundos, não sei, mas não tem mais nenhuma pergunta. A seguir-se-ia na sequência o Bloco de Esquerda. No entanto, o Bloco de Esquerda, como foi explicitado por mim na audição anterior, não está nestas audições e, portanto, dou a palavra nesta primeira ronda, pretendendo ao Sr. Deputado Nuno Matias, em nome do Partido Social Democrata. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também ao Sr. General Luís Augusto Sequeira. Sistematizou-nos aqui algumas questões muito pertinentes
e que vem de encontro também a algumas reflexões e a alguns depoimentos que temos vindo a registrar ao longo de sucessivas audições. E começamos por deixar a questão do modelo de financiamento da aquisição dos equipamentos militares. É que referiu aqui não só a sua reflexão, como também as suas recomendações, mas era importante perceber se este modelo de financiamento foi uma solução pontual, extraordinária, que se referiu apenas, única e exclusivamente, no caso aos submarinos, ou se houve uma reflexão e um modelo mais pensado em relação a um conjunto alargado de equipamentos militares. É porque tivemos a ocasião de ouvir aqui o ex-ministro Castro Caldas, que até, em parte, avocou a si alguma paternidade em relação ao estudar da solução do instrumento leasing para a aquisição de equipamentos militares. E, portanto, não fazendo agora uma análise racional em relação aos parâmetros de custos associados à solução, o que é verdade é que ela foi pensada durante algum tempo, se calhar por mais do que um governo, e, portanto, dentro daquilo que foi o seu conhecimento, a sua responsabilidade e a sua experiência, como é que viu esta solução ser pensada e executada, porque, a avaliar por informações que temos vindo a recolher, foi uma solução que foi realmente estudada por mais do que um governo e em relação a vários tipos de equipamentos militares. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. E, efetivamente, isso era uma questão crucial, era o financiamento. Porque quando eu respondo na parte inicial, ou, aliás, que eu levanto as duas questões, quanto custa e quem paga, isso devia estar definido à partida. E não estava. Não estava. Claro que a minha preocupação foi pegar na Lei de Programação Militar e, como o Sr. Deputado sabe, se prolonga por 3 sexénios, portanto 18 anos, e até fazer um gráfico em Excel em que ficou evidente, e apresentei ao Sr. Ministro na altura, que era impraticável pagar os contratos já assumidos anteriormente. Portanto, se o Estado quisesse honrar os compromissos assumidos anteriormente, portanto, e nós éramos os herdeiros desses compromissos, era muito difícil, porque não havia, quer dizer, a projeção que foi feita dos compromissos era muito superior a duas outras coisas, que era não só as disponibilidades financeiras, mas a própria lei. Portanto, houve, e desculpe-me a simplicidade da expressão, um passo maior que a perna. Foi dado um passo maior que a perna. E, portanto, houve necessidade, na revisão da Lei 4 de 2006, de tentar fazer um ajustamento, de forma a, pelo menos, fazer coincidir os compromissos herdados com as disponibilidades na Lei de Programação Militar. Que, como o Sr. Deputado sabe, depois, fruto das cativações e das crises financeiras seguintes, foi completamente impraticável pagar. Portanto, isso foi uma preocupação. Claro que, por onde é que comecei? Pelos valores mais significativos. E, sobretudo, que aqueles que eram mais prementes. Estou a falar no caso dos submarinos, estou a falar no caso dos helicópteros EH-101 e estou a falar também nos Leopard, cuja verba eu escrevi e propus que uma outra solução, que depois foi, daquela que foi adotada pelo Ministério das Finanças, mas tudo isso surgiu precisamente em 2008. E, se quer a minha opinião, que eu dei na altura, não concordei com essas formas de financiamento, que estavam, enfim, a ser discutidas para serem cumpridas e, pelos vistos, foram cumpridas depois, com as consequências que conhecem melhor do que eu. Mas tinha de haver soluções em que se acautelasse o custo do dinheiro. E daí ter feito essas propostas em relação exatamente a estes 3 tipos de equipamentos, os mais significativos. Os submarinos, os EH-101 e os Leopard. Por acaso não fazem parte da Comissão de Inquérito, mas de qualquer forma também surgiu na mesma altura. Estou a falar em 2008. Portanto, primeiro semestre de 2008.
Não sei se respondi à pergunta. Obrigado, Sr. General. Sr. Deputado, Sr. Senhor. Muito obrigado. Falou já por mais do que uma vez em relação à revisão da Lei de Programação Militar através da Lei 4 de 2006 e para nós era importante perceber, até porque referiu que na sua função e responsabilidade de Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional tinha como competência objetiva a questão da gestão dos meios a partir daquilo que era a decisão estratégica e política dos decisores. E, portanto, objetivamente e até dando resposta àquilo que foi a sua reflexão em relação à necessidade de ter a noção de quem pagaria um conjunto de custos associados a um conjunto também de decisões políticas e estratégicas, tentar perceber, ou tentarmos perceber um pouco melhor, como é que, no âmbito da revisão da Lei de Programação Militar, conseguiu induzir neste conjunto de responsabilidades, num conjunto daquilo que poderiam ser as opções estratégicas ao nível da programação militar, tudo isso que nos transmitiu enquanto filosofia de sustentabilidade de financiamento daquilo que é um conjunto de opções de aquisição de equipamentos e como é que conseguiu ou não colocá-las em prática, porque aquilo que depois ao longo do tempo temos vindo a constatar é que os custos associados a estes equipamentos objetivamente têm tido algum reflexo significativo sobre o ponto de vista orçamental. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. General. Muito obrigado pelas questões. De facto, aí houve um esforço segundo dois sentidos. O primeiro era ajustar essa nova lei, precisamente aos plafons estabelecidos na Lei de Programação Militar e à viabilidade financeira do Estado, portanto, a capacidade de assumir esses compromissos. O que significou, primeiro, um esforço de alargamento dos prazos de entrega dos equipamentos e, em segundo lugar, também a questão dos pagamentos, portanto, ter de se rever a questão dos pagamentos. E, curiosamente, ainda eu não falei nisso, mas tínhamos de seguir não só as regras do Eurostat, que se pronunciou sobre estas questões, e também as recomendações do Tribunal de Contas, que efetivamente, isso está escrito nas suas recomendações, está nos relatórios, também não concordava com a forma de financiamento que estava a ser equacionada. Portanto, eu apenas tive que cumprir o que estava na lei. E isso não abdico, venham as orientações de onde vieram. E foi isso que fiz no primeiro semestre de 2008, e foi com esse enquadramento que se tentou prolongar prazos, rever situações, só que não fiquei para o fim desse trabalho, porque saí em 2008, em outubro de 2008. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para finalizar, porque desde o início desta Comissão temos procurado fazer também alguma pedagogia em relação a um conjunto de opções estratégicas, de processos de decisão e de necessidades de cumprimento daquilo que é a definição e a execução do conceito estratégico de defesa nacional e também de exercício e de manifestação de soberania de um Estado como o nosso, uma vez que teve estas responsabilidades, tem a sua formação e a sua experiência também profissional e militar, se não entende que muitas das vezes aquilo que se fala em relação a estas matérias, porque objetivamente e para um cidadão comum que não se revê porque não sente a utilidade diária de este tipo de equipamentos para o seu cotidiano, mas sente sob o ponto de vista de impostos os custos associados que um orçamento tem que refletir, se não entende apesar de tudo que estas necessidades, não deixando de ter presente quanto custa e quem paga, mas havendo a montante necessidades estratégicas que não são
de decisores políticos, são necessidades estratégicas que vão sendo, como já aqui também foi dito hoje, necessidades que ao longo do tempo são planeadas, são discutidas com diferentes decisores políticos, em diferentes governos, que são procuradas soluções que são enquadráveis no tempo orçamental, no tempo de execução operacional. Se não entende que não estamos a falar de outra coisa que não são necessidades estratégicas, sendo certo que depois têm que ser balizadas e calibradas com as oportunidades do momento, com as oportunidades orçamentais que são avisadas e que são as mais adequadas e com um modelo de financiamento que seja sustentável, objetivamente. Mas para nós era importante que também fosse feita esta reflexão pedagógica de que não estamos a falar de brinquedos caros, ao fim e ao cabo, estamos a falar de necessidades estratégicas que um Estado soberano, como é Portugal, naquilo que é a sua dialética de operação, de soberania e de execução de um conceito estratégico de defesa nacional, resultou de reflexões que não foram de decisores políticos apenas, foram de operacionais, de responsáveis militares e de sucessivos documentos que foram sendo produzidos e que foram sendo debatidos e refletidos com os decisores políticos. Uma vez que o Sr. General teve responsabilidades também no âmbito da gestão de meios de um Ministério e teve ocasião certamente de participar direto ou indiretamente neste tipo de reflexões, se não entende que esta pedagogia também deve ser feita, porque não é certamente do melhor interesse nacional, nem do interesse da pedagogia para a opinião pública, passarmos uma imagem de que estes equipamentos militares foram um capricho, ou que foram decisões pontuais, extraordinárias e sem contexto de algum decisor político. Objetivamente são processos que foram desenrolados ao longo de muito tempo, certamente e em quase todos os programas ao longo de vários governos, se calhar de governos com diferentes origens do ponto de vista partidário, e para nós era importante que também do ponto de vista pedagógico e positivo ficasse isso refletido naquilo que é a reflexão desta Comissão e aquilo que possam ser as suas futuras conclusões. E era essa a questão que também lhe deixava para finalizar. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. General. Muito obrigado. Subscrevo o que diz. De facto, tem de haver pedagogia. E a pedagogia, que eu tentei aqui trazer logo no início, está na prestação de contas. Eu sempre considerei que a essência da democracia está na prestação de contas. São recursos públicos, são dinheiros dos cidadãos, dos seus impostos, e, portanto, tem de haver transparência. Não só a montante quando é apresentado um orçamento, para que toda a gente perceba, e tem havido dificuldade. Eu tive, por acaso, o privilégio, durante esses 3 anos de exercício, de partilhar os conhecimentos com a maior parte dos países da Europa e verifiquei a clareza com que alguns países apresentavam os seus orçamentos. E também a forma como prestavam contas. Eu, neste documento que vou deixar, que é o Relatório de Contas de 2007, junto o decreto que aprovou, com que aqui a Assembleia da República aprova a Conta Geral do Estado. Porque, de facto, a pedagogia começa na Conta Geral do Estado. E a Conta Geral do Estado, se muitas das vezes o orçamento é opaco para grande parte dos cidadãos, poder-se-ia fazer como se faz na Noruega, ter uma página que toda a gente percebe, na internet, por exemplo, e não só. Mas as contas, eu acho que poucos cidadãos conhecem onde é que se gastou o dinheiro. Sabem onde se vai gastar o dinheiro, porque é discutido no Parlamento, mas pouca gente é capaz de saber onde é que é gasto o dinheiro. Isso está na Conta Geral do Estado. E, curiosamente, eu trago aqui um modelo, que estava no Ministério na altura, a Assembleia da República, na sua resolução de 48 de 2007, aprova a Conta Geral do Estado. Mas ao aprovar, não aprovou uma, aprovou 3 contas gerais do Estado. 2003, 2004 e 2005. E aprovou, eu não sei o tempo que demorou, mas não deve ter demorado muito tempo a aprovar. Mas nenhum cidadão ficou a saber onde é que se gastou o dinheiro. Eu tive o cuidado, no Ministério da Defesa,
de verificar onde se gastava o dinheiro. E por isso, gerir não é só ser eficiente e eficaz nos recursos que dispomos, mas é, sobretudo, ter uma preocupação constante de contenção de custos e estabelecer prioridades. Os senhores deputados saberão melhor do que eu que quem governa toma as decisões, tem de as tomar, mas tem também de optar pelas prioridades. Portanto, eu concordo com o que o Sr. Deputado diz. Tem de haver pedagogia nesta questão. E na questão dos militares e dos equipamentos militares, também aí têm de ser estabelecidas as prioridades. E por isso é que eu referi no início, e neste texto que eu deixo aqui, que referi, tem de se estabelecer qual é a hierarquia. E a hierarquia é quais são as missões e o que é que precede essas missões. Portanto, tem de haver uma hierarquia de prioridades e essa hierarquia tem de ser respeitada. Portanto, como secretário-geral, na época, não me pronuncio, nem devia pronunciar, porque já estavam os compromissos assumidos anteriormente, sobre quais são os equipamentos necessários, mas pronunciei-me enquanto general no ativo antes e publiquei, e posso dizer-lhe agora que tem de seguir esta hierarquia e pronuncio-me agora, como cidadão livre. Não sei se respondi à sua questão, mas agradeço a questão da pedagogia. É muito importante. Muito obrigado, Sr. General. Penso que o deputado terminou. Portanto, segue-se o Partido Socialista. O Sr. Deputado José Magalhães também, para utilizar, se quiser, os seus 10 minutos. O Sr. General já deu e vai-nos deixar, aliás, o seu testemunho em relação a muitos pontos que são relevantes para os objetivos do inquérito, mas eu, antes de colocar uma pergunta, gostava de lhe dizer que tive a ocasião de verificar que no relatório de 2013 do Conselho para a Prevenção de Corrupção se refere que terá sido ouvido sobre a sua experiência de gestão. E eu fiquei, na verdade, sem perceber, o relatório não detalha a contribuição dada nessa sede, mas como foi gestor da EPUL desde 2009 até à sua extinção, como é sabido também, não percebi se foi na qualidade, se foi convocado pela sua experiência como gestor na EPUL ou se foi devido à gestão também no Ministério da Defesa Nacional e qual era o âmbito exato da contribuição que nessa sede lhe foi pedida, uma vez que a Comissão se interessa, tendo sido criada pela Assembleia da República, se interessa por todos os ângulos relevantes para o combate à corrupção e julgo que é de interesse saber se essa matéria foi objeto do seu depoimento e, eventualmente, se nos pode facultar esse depoimento, uma vez que ele não foi publicado e julgo que não é reservado, e não o seria para nós, mas, enfim, não há razão para nós próprios não contribuirmos para a sua divulgação. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. General, por favor. Muito obrigado por esta questão e, de facto, foi também com muito gosto que me pediram para ir a uma audiência ao Conselho de Prevenção da Corrupção, em que esteve presente o Presidente do Tribunal de Contas, o Diretor-Geral e todos os juízes conselheiros. E o que é que eu fui sugerir? Isso foi a convite, mas foi a convite precisamente pela minha experiência nas 3 últimas funções desempenhadas. Como Presidente do Conselho de Administração da EPUL, que ainda não está extinta, portanto eu renunciei ao cargo em janeiro de 2013, anteriormente como Secretário-Geral da Defesa Nacional e, antes disso, eu, como disse há pouco, Secretário-Geral da Defesa Nacional era um orçamento superior a 2 mil milhões, mas tive também a responsabilidade durante 4 anos de ser o responsável pelo orçamento de mais de 600 milhões do Exército português. E o que fui sugerir foi um método que a NATO já utiliza para todos os casos de aquilo que se chamam as learned lessons, ou seja, as lições aprendidas. Porque fiquei impressionado quando foi o caso BPN, pensei que era o único, mas não, houve vários casos, e
na altura perguntei até como é que isso acontecia, porque eu sou favorável à prevenção da corrupção do que depois ao seu combate, que já está a casa assaltada, como é natural. E nesse sentido, enquanto Presidente do Conselho de Administração da República, elaborei 3 manuais, quer dizer, um primeiro manual foi a primeira empresa pública, penso eu, a elaborar o Manual de Prevenção da Corrupção, e depois afinou-se com mais outros 2 seguidos. E o que sugeri foi simples, Sr. Deputado, foi, por que não, irmos pegar nesses case study, nos casos que falharam. Porque é que falhou a prevenção em relação ao BPN? Porque é que falhou em relação ao BPP? Porque é que falhou em relação a parcerias público-privadas? Porque é que falhou em relação a tanta coisa? E vamos pôr alguém a estudar isso. Ninguém melhor do que o Conselho de Prevenção da Corrupção e mais, com a colaboração das universidades. E na altura sugeri, falei com o diretor da Faculdade de Direito, falei com uma das minhas universidades por onde passei, com o ISEG, inclusivamente até foi sugerido também a Faculdade de Economia do Porto. Para quê? Há tantas teses de mestrados, doutoramentos, etc. Por que não refletirem porque é que falhou? O que é que falhou? Os americanos, particularmente, e a NATO faz isso em relação às guerras e às batalhas. Quer dizer, o que é que falhou em todas as missões onde estiveram? E foi essa a sugestão que, pelo que foi dito e escrito, e está em ata do Tribunal de Contas, foi muito bem acolhida e houve um grande debate, foi uma manhã inteira, e foi muito interessante para mim também participado nesse debate. Porquê? Porque isso vai de encontro ao que o Sr. Deputado Nuno Matias disse, a questão pedagógica. Não se podem repetir sucessivamente estas situações, andarmos, desculpem-me esta observação, mas em comissões de inquérito há 10, 15, 20 anos. As pessoas já morreram, muitas delas. Quer dizer, já temos mortes pelo caminho, quer dizer, como é que é possível depois saber o que é que se passou? É preferível a prevenção. Foi nesse sentido que eu estive lá e tive com todo o gosto. Posso facultar esse documento, eu por acaso pensei, estive a mexer nele um destes dias, mas posso depois facultá-lo e enviar ao Sr. Presidente por e-mail, porque também sei que não me encontrava, eu estava de férias e foi o chefe de Estado-Maior do Exército que toma, enfim, desculpe a expressão, que toma conta, tem lá o registro e as moradas de todos os oficiais generais, que depois, através dele, foi... Mas em boa hora. Em boa hora. Em boa hora. Não sei se o deputado José Magalhães, se foi isso, a sua questão vinha nesse sentido. Muito obrigado. Sr. Deputado. Foi exatamente, e portanto certamente beneficiaremos com a leitura do texto e quanto à filosofia das lições a tirar do que corre bem e do que corre mal, designadamente e sobretudo do que corre mal, eu julgo que é esse o objetivo desta Comissão, verifica-se pelas perguntas formuladas e que delimitam o objeto do inquérito, que é precisamente isso que se pretende em relação a cada uma das compras e em relação aos processos de contrapartidas, que são muito diferentes, eles próprios, embora tenham traços comuns, e são sobretudo muito diferentes quando somos capazes de traçar uma linha do tempo, portanto fazer uma cronologia rigorosa para não estarmos a aferir da mesma maneira um contrato que está em início de execução é um contrato que está a dias ou a semanas do fim da execução, com taxas de incumprimento brutais. São duas situações totalmente diferentes e a Comissão tem podido registar muito bem essas diferenças com contribuições alargadas. E precisamente em relação às lições falhadas, às lições sobre o que falhou ao longo destes processos de aquisição, importa que não se gere confusão sobre o que disse, até porque uma das frases que disse é uma frase muito sonante, que é o do pagar de cada 7, 1 para a banca, cuja generalização pode dar origem a equívocos que eu julgo que não estão no seu espírito, seguramente. E eu vou diretamente à questão relativa a uma das despesas, a um dos investimentos mais importantes no equipamento submarino. Porque, quanto a isso, os dados que nós temos e que são públicos e aferíveis, verificáveis, é que o contrato que o Dr. Paulo Portas assinou em 2004
visava o financiamento para a construção dos submarinos. Era isso que visava. E previa-se que, na altura da entrega, que é uma coisa diferente, e que aconteceu, como sabemos, em 2010, era para liquidar através de leasing operacional o que foi enquadrado pela Lei de Programação Militar, com um prazo até ao ano de 2025, julgo eu. A proposta que o Sr. General fez, no fundo, acabou por ser acolhida. E é isso que importa verificar e documentar, porque o Ministro, o Sr. General, trabalhou com o Sr. Ministro Severiano Teixeira, trabalhou com o Sr. Ministro Severiano Teixeira e ao Ministro Severiano Teixeira veio suceder o Sr. Dr. Augusto Santos Silva, que já esteve, aliás, entre nós. E coube a este negociar com o Ministério das Finanças o procedimento a adotar, em concreto, com todas as suas consequências, designadamente para efeitos de registro no déficit, cumprindo as regras do Eurostat, que foram revistas neste ponto precisamente, e que vão agora entrar em vigor daqui a uns dias. O Ministério entendeu pagar em cash, utilizando, aliás, o dinheiro do Fundo de Pensões da PT, e, portanto, a obrigação cumpriu-se em termos que foram refletidos no déficit, ainda que agora as novas regras permitam espaçar a despesa, o que é, digamos, um bónus que desagrava retroativamente a situação que foi na altura muito explorada pela oposição de então. Recorda-se, portanto, já não acompanhou este processo, mas seguramente se apercebeu de que foi esse o destino das diligências que fez, e não a solução 7.1. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, é importante clarificar essas datas. O contrato foi assinado, efetivamente, como disse, e celebrado em 21 de abril de 2004, entrou em vigor em 24 de setembro de 2004 e, como eu referi há pouco, o nosso problema era encontrar soluções de financiamento. E estávamos a falar de 1/5 da Lei de Programação Militar, ou seja, mais de 1.000 milhões. A Lei de Programação Militar, como sabem, é cerca de 5.000 milhões e pouco mais, à volta disso. Portanto, ponderaram-se todas essas hipóteses, mas eu não assisti já à decisão final. Não assisti. E referi há pouco que havia os condicionantes do Eurostat, porque, ao contrário de qualquer outro equipamento, o equipamento militar é abatido no ato da sua entrada ao serviço, como se fosse atingido, quer dizer, por algum torpedo. Portanto, como se fosse ao fundo. E, nesse sentido, houve essa dificuldade e o Ministério da Defesa ficou com esse problema e, portanto, eu já não acompanhei a solução final. Mas, na altura, enfim, reconheço que defendi com veemência a solução mais económica para o Estado português e que passava, efetivamente, por não optar pelas soluções de leasing. Aliás, nos objetivos que estão expressos na Lei de Programação Militar 4/2006, está lá uma das intenções, precisamente, reduzir as questões do leasing. Foi uma das questões que foram escritas nessa altura, nessa revisão. Falei também, e para não se misturar as coisas, eu referi-me nessa proporção, porque é uma imagem fácil de perceber, 7 euros para a banca, relativamente a estes equipamentos que estavam a ser tratados na altura. Claro que, ainda bem que, em boa hora, houve uma evolução no sentido contrário àquilo que estava projetado.
Muito obrigado, Sr. General. Não, é que eu vi o Sr. Deputado Jorge Machado tão entusiasmado com essa informação e concluindo rapidamente que havia aqui uma facada danada no orçamento para favorecer a banca, que quis que se calculasse, porque se houve uma intervenção relevante em termos de implicações de pagamento à banca, ela situou-se desde logo entre o arrastamento do processo, entre a assinatura e a entrada em vigor, que levou a um acréscimo de encargos bancários nos termos do contrato, que está quantificado. Portanto, não é novidade para ninguém, mas é um ponto que tem a ver com a gestão do Sr. Ministro Paulo Portas e com o governo a que pertenceu, o que é uma coisa que importa também, que não suscita nenhuma dúvida, e não suscita. Portanto, feito essa aclaração sobre as lições ocorridas e dadas e as aprendidas devidamente, eu gostava de lhe perguntar que lição é que tira de um outro facto que aqui descreveu, que é o facto de, no seu mandato, e violando a carta de demissão, involuntariamente, naturalmente, não ter conseguido obter os documentos relativos aos contratos, estes contratos assinados pelo Dr. Paulo Portas, na verdade, e quanto às quais houve pormenor rocambolesco de documentos desaparecidos, documentos sobre os quais não se conhece o teor rigoroso, especula-se sobre o seu alcance, e em alguns casos até já estamos na dúvida sobre a sua existência em absoluto. Portanto, é uma espécie de cascata para cima, uma cascata invertida, não é? Portanto, há de tudo. Mas eu também julgo que não lhe passou pela cabeça, quando assinou a carta de demissão, que não pudesse, durante todo o seu mandato, que apesar de tudo teve um tempo significativo, pôr olho na documentação que lhe cabia executar na sua vertente mais dura e líquida, não é? Que é o pagamento. Pergunta: como é que se processavam então as relações com as entidades externas que eram as detentoras e guardiãs do tesouro documental de que estamos a falar? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. General. Muito obrigado. Essa documentação, claro que a carta de missão atribui essa responsabilidade, e a responsabilidade da documentação era da Secretaria-Geral. Portanto, se ela não estava no Ministério, estava externamente. Mas como a dificuldade não era só minha, por duas vezes tive a solicitação da PGR e a PGR já estava a tratar desse assunto, não sei se tiveram mais sorte do que eu, porque essa área não me dizia respeito. A mim dizia-me respeito à questão da gestão. Portanto, eu tive acesso apenas aos programas financeiros e foi nessa base que tratamos do financiamento. No entanto, quanto às entidades externas que refere, elas eram tratadas diretamente pelo Gabinete do Ministro da Defesa. Eu estive em algumas reuniões e, como tenho este mau hábito desde muito cedo de escrever o meu diário profissional, agora com o iPad, na altura o iPad era um bloco de notas, Pode-se digitalizar isso tudo? Pode, felizmente, e a caligrafia não é má, segundo o que dizem. E eu, nessa reunião, de facto, em que se falou no pedido de financiamento, em que esteve presente, precisamente, o Gabinete de Advogados Sérgio Correia, o assunto parou, precisamente, porque já estavam as questões do Tribunal de Contas e as recomendações também a acompanhar esse processo. E, nessa reunião, eu expressei a minha opinião de acordo com o que disse há pouco, que discordava nessa fase, na metodologia que estava a ser seguida, e que o facto do Tribunal de Contas ter apresentado o seu visto, porque deu visto à aquisição de submarinos, quer dizer, não justificava que as questões de financiamento estivessem
perfeitamente fora daquilo que era o cumprimento da lei em termos de pagamentos. Portanto, eu não vou repetir o que disse há pouco, mas os requisitos necessários para pagamento são aqueles que eu referi no início e que está escrito. Ficará aqui o documento a dizer quais são. Está na lei. Está na lei. Portanto, era essa a questão em relação aos contratos. De facto, não estava expresso na minha carta de missão, que o Sr. Deputado deverá, fica aqui também, que era especificamente aqueles contratos, mas tínhamos os resultados dos contratos. Muitos conseguimos, e a partir daí, claro, que passaram a ser todos acompanhados. Mas, efetivamente, esse nunca se conseguiu. E eu, enfim, até gostava, como cidadão, de saber se já existem esses contratos. É que eu nunca ouvi. Não sei se devem ser restritos a poucas pessoas. Não sei se o senhor deputado já os viu, mas eu nunca os vi. E não tinha mais nada a dizer. O deputado dispõe de alguns segundos, não sei se tem mais alguma pergunta. Tinha, Sr. Presidente, a questão é esta. Sendo certo que para os outros contratos, aqueles que conseguiu colocar no arquivo certo, podia realizar os seus pagamentos fazendo as verificações que entendesse adequadas, como é que fazia as verificações para o contrato dos submarinos? Como é que eram certificadas? Via gabinete do Ministro, gabinete dos advogados, BEC, ou através de que meio? Sr. Deputado, até a minha saída não foram certificados. Portanto, não foram certificados, não houve qualquer pagamento. E o assunto, como disse, transitou para essa ligação que houve entre o Ministério da Defesa e o Ministério das Finanças. Porque a minha responsabilidade era só pagar aquilo que obedecia a todos os preceitos legais. E nisso nunca cedi, nem podia ceder, obviamente, porque era a minha missão. Quer dizer, essa é a missão principal de quem tem essas responsabilidades de gestão. Mais ainda, não sei como será agora, se a lei foi alterada, mas na altura havia duas funções no Ministério da Defesa, e eu penso que em todos os ministérios, que não eram de nomeação partidária, que era o Secretário-Geral, como sendo o primeiro de todos os Diretores-Gerais, e o Inspetor-Geral. Não sei se ainda continua a ser assim, mas eram pessoas que têm de ser o garante de uma boa administração pública cumprindo a lei. E foi isso que se passou. Não sei se respondeu. Sr. Presidente, se me permite, só para que não haja dúvidas sobre este aspecto. 11 segundos ainda, eu pedia-lhe que concluísse. É que não sei se estamos a utilizar a palavra pagamentos no mesmo sentido. Eu estava a falar de progress payments e o Sr. General aparentemente estava a falar dos pagamentos ocorridos em 2010. 10, significa que eu nem sei que pagamentos foram feitos. Foram feitos aqueles que implicavam a contrapartida da entrega dos submarinos, fisicamente feita, segundo as regras. Portanto, a certificação era necessária para que a banca, o consórcio bancário competente, desembolsasse o dinheirinho devido aos fornecedores. Sem essa certificação, a banca não pagava um tostão. Muito bem. Eu posso responder porque em português uma coisa é um custo, outra é uma despesa, outra é um pagamento. E, como o Sr. Deputado sabe, o que materializa a despesa é a fatura. Eu até costumava perguntar aos meus alunos quantos itens eram obrigatórios na fatura. Eram 14, que têm de ser respeitados. E, portanto, a fatura é que é contabilizada. E, a partir daí, a seguir vem o pagamento, que é a transferência bancária. Mas, para ser feito esse pagamento, tem de se cumprir todos os requisitos anteriores, que eu referi há pouco e estão escritos. E o que é facto é que, quando eu falei há pouco na Conta Geral do Estado, curiosamente, se algum dos senhores deputados teve a oportunidade de ir ver quais são os comprovantes de despesa nas aquisições militares, lamentavelmente, muitos dos comprovantes de despesa são bordereaux bancários de transferência de dinheiro para o exterior.
Isso não é um comprovante de despesa. O comprovante de despesa é uma fatura. Mas estão muitos incluídos na Conta Geral do Estado como se fosse um comprovante de despesa. Não é. Não é. Portanto, eu segui sempre essa regra. Quanto aos submarinos? Tudo. Tudo. Os submarinos, até o pagamento não era nessas datas, era posterior. Portanto, se o Sr. Deputado diz que foi feito os pagamentos 2 anos depois, em 2010, obviamente que eu confio que foi feito de acordo com esses requisitos que são obrigatórios da lei. São obrigatórios. E, portanto, foi isso que aconteceu. Porque o pagamento não era naquela data, estava-se a pensar, era a forma de o pagar. Qual era o financiamento? Porque qualquer processo de aquisição deve à cabeça definir logo qual é a forma de financiamento. E, curiosamente, não era. Como não foi a manutenção, por exemplo, dos helicópteros, nem estava equacionada. Portanto, a única coisa, e utilizando o termo da pedagogia que foi aqui referido, que eu tive gosto em desempenhar esta função no Ministério, era seguir os preceitos legais e cumprir-se aquilo que a boa gestão, as boas práticas de gestão obrigam, porque tanto faz ser a gestão pública como privada, ou é boa ou é má. Não há grande diferença. Os preceitos contabilísticos são os mesmos e as leis são as mesmas, penso eu. Não sei se respondi. Mas eu julgo que sim. Se bem entendi, o que fazia era pagar, fazer os progress payments e comunicar ao gabinete do Ministro que tinha pago. As faturas que vinham para pagamento teriam de ser previamente sancionadas pelo Ministro da Defesa. Tinham de ser, pelo seu próprio gabinete, que me garantiria que aquilo que os equipamentos, materiais, etc., tinham sido sancionados. Desculpe, mas não era o contrário. Isto é verificação por Eu pedi-lhe que fizesse uma pergunta final, se quiser. Não é a verificação à segunda ronda. Pode usá-la. Sim? Não, mas eu talvez clarifique agora, se me deixar concluir, que era o seguinte: como estamos a falar de equipamentos do Exército, da Marinha e da Força Aérea, tinha de haver a verificação técnica de que os equipamentos estavam em bom funcionamento. Correto, então esse é o circuito. Esse é o circuito, o ramo. Secretaria-Geral. Exatamente. Exatamente. E eu propunha. Ou o contrário. Não, o contrário, obviamente. E eu propunha ao Ministro da Defesa, olha, temos este processo, ele acompanhava o processo naturalmente, através do seu gabinete, e pagava-se depois de fazer esse percurso todo adequado, não é? Agora, só se paga aquilo que se recebe, e que se recebe em boas condições. E como o Sr. Deputado sabe, vários foram os equipamentos que tiveram problemas. E, portanto, não se pode pagar sem estarem operacionais. Não, era só clareza. Ok. Só clareza do circuito. 3 instâncias. Exato. Se sendo me certo permite que a uma nota última final, é não há notificada maior do resultado. clareza do que o processo contabilístico Certo. e do registro que é feito. Daí eu ser Quando ele falha, estamos agora a ter um processo contabilístico Pois. em que o contabilista, pelos registros, falha em teve vários uma atividade patamares. estranha no Luxemburgo, não é? Exatamente. Não é possível. Não é possível. Ok. Muitíssimo obrigado. O último grupo parlamentar nesta ronda, o CDS-PP, Sr. Deputada Cecília Meirelles. Breves perguntas. Primeiro, só para descansar o Sr. General, que diz ele que gostava só até para descanso de saber se os contratos apareceram. Apareceram e estão no acervo desta Comissão, e o Sr. Deputado José Magalhães já os viu, embora certamente por distração não lhe tenha dito, mas sim, já os viu, sim, já apareceram e sim estão. Vamos lá ver uma coisa. Os contratos de financiamento, sim, estão todos e que não reste dúvidas. O Sr. Deputado depois poderá perguntar por outros documentos que terão ou não existido. Agora, contratos de financiamento estão obviamente todos. Bom, mas voltando atrás, o que eu gostava de perguntar, para perceber, porque falou-se muito em contratos. Os contratos, quer da aquisição dos submarinos, o contrato, quer da aquisição dos submarinos, quer o contrato de contrapartidas, estava no acervo ou no arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, sim? Não. Tive conhecimento, Sra. Deputada. Diga que no Isto arquivo é. do Ministério da Defesa não estava o contrato de aquisição dos submarinos? Sr. General.
Não estava, senhora deputada, não tive acesso. Nem o das contrapartidas estariam em sede própria, que era a Direção-Geral de Armamento e, eventualmente, a Comissão de Contrapartidas. Aliás, devo acrescentar que o meu Departamento Jurídico, quando eu falei em autonomia há pouco, o meu Departamento Jurídico passou, em determinado momento, a assessorar também o Presidente das Contrapartidas, porque houve uma perda de confiança do Presidente de Contrapartidas nas entidades externas e eu disse-lhe, esteja à vontade, se nós temos um Departamento Jurídico qualificado, disponha dos nossos juristas. Portanto, a resposta é não, senhora deputada. O senhor afirma então que o contrato de aquisição dos submarinos assinado entre o Estado português e o consórcio não estava no Ministério da Defesa Nacional e sabe onde é que estava? Também pode descansar, está aqui na Comissão, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Peço desculpa, mas repito o que disse há pouco. A meu pedido, escrito, feito através do Departamento Jurídico, para as diferentes entidades, não foi possível obtê-lo. Na Secretaria-Geral não estava. Não posso garantir se estava quando no lhe outro... pergunto se sabe onde é que estava, responde, mas meu pedido escrevia diversas entidades. Entidades que, suponho eu, imaginava que poderiam ter o contrato. Chegou a perceber se o contrato estava em alguma dessas entidades ou não? Senhora deputada, se o primeiro requisito para assumir um custo é o contrato de aquisição, ou seja, a adjudicação, obviamente que eu tinha necessidade de saber em que termos é que foi feita essa adjudicação. E nunca tive. Também nunca surgiu esse pagamento no meu exercício. Mas não tive. Gostava de ter. Se a senhora deputada já o tem e conhece, ainda bem. Quer dizer, mas eu tenho e foi através de uma Secretaria-Geral do Ministério da Defesa que esta Comissão teve acesso a ele, portanto presumo que outros tenham tido sucesso onde o Sr. General não teve, mas eu volto-lhe a perguntar, sabia onde estava o contrato ou desconhecia onde estava o contrato? Desconhecia onde estava o contrato, mas é natural porque quem me sucedeu depois como Secretário-Geral era o adjunto financeiro do Sr. Ministro, um homem de carreira da administração pública, da área das finanças, e é natural que a iniciativa que nós tomamos de organizar os arquivos da Defesa Nacional e particularmente todos os arquivos relativamente a esses processos, que depois tenha dado frutos e que posteriormente tenham obtido esse contrato. Agora, no meu tempo, é não. O mesmo exatamente igual para o contrato de contrapartidas e para o contrato de financiamento? O mesmo, porque não era da minha área de competência. Aí, e eu tive também o privilégio de trabalhar assim fugazmente com o engenheiro Rui Neves, que esteve pouco tempo, mas depois com o embaixador Pedro Catarino, que teve um desempenho, no meu ponto de vista, excepcional em termos de competência, de dedicação e até de correspondência em relação às necessidades que tinha a Secretaria-Geral. Daí o entendimento foi total e eu próprio disponibilizei o meu Departamento Jurídico e até o Departamento Financeiro para as necessidades da Comissão de Contrapartidas, num bom exemplo de serviços partilhados. Muito obrigada. É tudo teremos que perguntar à pessoa que lhe sucedeu, que vai ser um secretário-geral que vai se calhar ficar para a história com o cognome de O Descobridor, porque de facto depois conseguimos ter acesso a todos estes documentos sem qualquer dificuldade, mas teremos que naturalmente perguntar a quem lhe sucedeu. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Com as perguntas da Sra. Deputada Cecília Meirelles termina a primeira ronda. Pergunto a algum dos grupos parlamentares se presente usar ou não de tempo na segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Comunista, não. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não está. Grupo Parlamentar do PSD, também não. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Magalhães. Afinal, a tolerância na primeira não resolveu o problema da segunda. Não resolveu por causa de uma frase dita agora e que eu não era capaz de antecipar. Mas também é para isso que servem estas regras cautelares. Eu verificando os contratos que nós temos aqui com a indicação de recebidos e recenseados,
Verifico, peço só desculpa porque estou a fazer duas operações ao mesmo tempo. Verifico que temos contratos de aquisição, por exemplo, dos helicópteros dos EH-101, com os respectivos anexos que têm o formulário para contabilização, precisamente, a retribuição periódica do locado, a garantia de bom e pontual cumprimento, o parecer técnico sobre o prazo de utilização dos hélices, o modo de apuramento da quantia, etc. Portanto, são documentos de elevada tecnicidade, como tem que ser. Mas no caso dos submarinos, temos os documentos sobre a participação do processo negocial, mas não os formulários para contabilização e outros, o que também se deve, julgo eu, ao facto do modelo contratual não ser igual para todos os equipamentos. Por exemplo, este documento, este conjunto de anexos que eu acabei de citar na pasta respeitante ao EH-101, foram modelados com a intervenção pessoal do Ministro Rui Pena. Ele próprio teve ocasião de evocar aqui esse processo e, digamos, a sua concentração nessa matéria. O Ministro Rui Pena não teve qualquer contribuição para a redação do contrato dos submarinos. Ela foi completada e feita sob a responsabilidade do Ministro Paulo Portas, nas datas e nas condições que sabemos. Portanto, isso é para lhe dizer que o que está rastreado como recebido, e que julgo que a Comissão tem poderes de gestão que permitirão satisfazer, tantos anos depois, a sua curiosidade em relação ao teor exato contratual. Portanto, essa questão está, em parte, em resolução neste momento. Mas não tenho o mapa total dos documentos. E não, portanto, quando a Sra. Deputada Cecília Meirelles muito bem observava que tínhamos recebido documentos, é verdade, recebemos documentos, mas o problema é saber se recebemos todos os documentos e qual é o teor exato de cada um dos documentos recebidos. A minha pergunta resultou de uma observação que o Sr. General fez sobre, e é importante para se mapear, no fundo, e radiografar o relacionamento do Ministério com os seus consultores externos. O Sr. Embaixador Pedro Catarino, quando foi ouvido por nós, teve a ocasião de aludir a esse episódio, mas pediu-nos que o poupássemos à descrição das condições concretas em que tal tinha ocorrido. Eu julgo que o mesmo problema não se aplica em relação ao Sr. General. Seria capaz de nos documentar um pouco sobre as condições que levaram a essa quebra de confiança? Qual foi o fator que levou a essa quebra de confiança? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. General. Muito obrigado. E, efetivamente, eu não conheço em detalhe quais foram as razões. Para mim isso foi suficiente quando o Sr. Embaixador Pedro Catarino me mostrou uma preocupação de querer uma assessoria jurídica e eu disponibilizei a assessoria jurídica do próprio Ministério. E por duas vantagens. Primeiro, a garantia que nos dá, sendo um órgão interno do Ministério da Defesa Nacional, e por outro, por uma questão de economia. E eu, de facto, sou muito sensível a esta questão dos custos. E por isso foi uma relação muito interessante e muito dedicada, porque o Departamento Jurídico pôde colaborar com a Comissão de Contrapartida e assessorar juridicamente. Foi até um desafio para os próprios juristas do Ministério, que era uma forma de verificar a sua boa qualificação como juristas. E deve-se dar oportunidade aos nossos juristas que defendem a causa pública, digamos assim, defendem o interesse do próprio Estado, de também profissionalmente poderem ombrear com situações exteriores que podem ter muito nome, mas podem até profissionalmente não ter um bom desempenho em termos jurídicos. Portanto, foi essa a razão e eu vi com muita satisfação isso, porque isso passou a baixar também a conta do Ministério significativamente. Mas os detalhes, se o Sr. Embaixador tem as suas razões, ele próprio é que pode dizer quais são. Muito obrigado, Sr. General. Não existiria então mais
Só que não percebo como é que os juristas do Ministério trabalhavam sem ter acesso ao contrato das contrapartidas. Não trabalharam os assuntos ligados aos contratos das contrapartidas. Enquanto eu lá estive, não se fez nada em relação a esse contrato, porque não tínhamos. O Sr. General já o tinha dito, Não sei se é a última. Segunda ronda está... Isto foi por quebra de confiança. Tem que ser seguida na segunda ronda, Sr. Deputado. Se quiser fazer uma pergunta na terceira ronda, poderá fazer ainda. Pergunto se a CDS-PP quer usar da segunda ronda. Não, já não pretende. Sr. Deputado José Magalhães, quer usar de tempo na terceira ronda? Vamos chamar-lhe terceira ronda só por conveniência e para acelerar. Por cumprimento do regulamento. Certo. Nesta matéria, a única coisa que, situando os factos no tempo, que é a condição essencial do rigor, eu tinha interpretado a observação do Sr. General como significando que no momento em que houve quebra de confiança, O Sr. Embaixador pediu-me... foi pedido auxílio jurídico aos juristas do Ministério. Esse auxílio jurídico visava, evidentemente, o bom cumprimento do contrato de contrapartidas, do qual os juristas do Ministério não tinham conhecimento. Não faz sentido. Tinham que ter conhecimento. Tinham que ter... Deixassem também o Sr. Deputado José terminar a sua pergunta, porque senão vamos entrar num ciclo que não terminará mais. Eu fico lisonjeado, porque significa que a pergunta não é totalmente impertinente. Todo. Nem eu a qualificaria, nem dessa forma, nem de outra, Sr. Deputado. Peço só que a conclua-se. Porque o Sr. Presidente é neutral e eu procuro ser autocrítico. Não, é isto que não se percebe. Porque é óbvio que o Sr. Embaixador Pedro Catarino nos disse que ele próprio tinha conhecimento, evidentemente, do regime das contrapartidas. Senão não poderia exercer o seu cargo, e ele exerceu com grande esforço e com brio. Portanto, os juristas do Ministério provavelmente acederam ao teor desses contratos via Embaixador Pedro Catarino. Só pode ser isso. Se mais nenhum Sr. Deputado me faz sinal para esta terceira ronda, será a última. Sr. General, para uma resposta final, então, a esta pergunta, o Sr. Deputado José Magalhães. Para que fique claro, os juristas do Departamento Jurídico deslocaram-se para a Comissão de Contrapartidas, até geograficamente. Portanto, naturalmente, eles foram, e como se diz em termos militares, com guia de marcha, para se apresentarem na Comissão de Contrapartidas, e foi lá que trabalharam. E, portanto, tiveram o conhecimento, mas era a sede dos processos de contrapartidas, estava na Comissão de Contrapartidas. Estavam lá. Quer dizer, portanto, ou estariam, que eu nunca vi, nem era competência do Ministério da Secretaria-Geral, não era competência da Secretaria-Geral. Para terminar, uma vez que é a última questão, queria dizer que foi com todo o gosto que aqui voltei à Assembleia da República e de facto, considero que é nesta casa que se deve fazer a pedagogia e dar o exemplo do que é uma boa prestação de contas e, portanto, estarei sempre disponível para todos os esclarecimentos e quero desejar às senhoras e senhores deputados os maiores êxitos depois nas conclusões deste inquérito, porque eu, como sou da gestão, nós avaliamos tudo pelos resultados e que haja um bom valor acrescentado depois do duro trabalho que têm pela frente. E muito obrigado, de facto, por este encontro que tivemos aqui. Muito obrigado, Sr. General. Ainda que é evidente que estou de acordo consigo, o resultado e o chegar ao nosso porto final será muito importante, mas devo-lhe dizer que, do meu ponto de vista, o percurso que temos feito até lá também tem sido muito importante e muito interessante. Aqui o caminho, é verdade que o resultado é relevante, mas nas palavras de um poeta célebre, o caminho também se faz caminhando. E o caminho que temos feito tem sido, do meu ponto de vista, interessante também e o seu contributo foi também relevante. Agradeço por isso. Srs. Deputados, retomaremos às 3 da tarde com a audição prevista. Muito obrigado.